bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Prontos para dar continuidade ao nosso sistema sensorial? E aqui a gente tem a imagem de uma escrita em braille. As pessoas que são cegas ou de baixa visão, eles fazem a leitura com esse sistema de escrita tátil, ou seja, é uma leitura com as mãos. Então esse sistema, ele é composto de 63 símbolos em relevo, então a gente vê essas bolinhas, e combinações de até 6 pontos que estão dispostos em uma célula, em 2 colunas e 3 linhas. Portanto, eles conseguem fazer essa leitura em braille porque eles apresentam e nós apresentamos um sentido bem importante, que é o tato. E esse sentido, diferente dos demais, diferente do paladar, do olfato, da visão, da audição, ele não se localiza em uma área específica do corpo. Praticamente todas as regiões do corpo, eles apresentam receptores que vão perceber, seja a variação da pressão, a dor, quente, frio, texturas dos diferentes objetos. Esses receptores relacionados com o tato, eles estão presentes na pele, no tecido conjuntivo embaixo da pele e na mucosa, seja da boca, do ânus. Sendo que algumas regiões do corpo, como por exemplo, dedos, palma da mão, aí tem aí mais um sentido, né? Coitadinho dele, tá ali com o sentido do olfato bem aguçado, lascou. Mas temos também bastante receptores nas plantas dos pés e também em determinadas regiões da língua. Esse daqui, por exemplo, Senhor amado, né? Haja receptores ali. Além de outras regiões que também vão apresentar receptores táteis, receptores para esse sentido do tato. Para que a gente consiga ter as diversas sensações, a pele ela contém vários tipos de receptores sensoriais, que são chamados de receptores cutâneos, já que tem a ver com a pele. Então, exemplo desses receptores cutâneos seria mecanorreceptor, termorreceptor e nosso receptor, Senhor amado. Mas, gente, muita calma, porque, em geral, ele vai nos dar uma dica do que seria esse receptor. Qual é o estímulo que ele vai receber? Então, se é um mecanorreceptor, é um receptor que vai receber estímulos mecânicos, ou seja, estímulos de pressão, toque, vibração. Exemplos seriam corpúsculos ou discos de Merkel, corpúsculos de Messner e corpúsculos de Vater-Patini. Os termorreceptores, por sua vez, então olha lá, termorreceptor, receptor de temperatura, então vai ser aquele que vai receber estímulos referentes à temperatura, se está calor, se está frio. Exemplo, corpúsculos de Ruffini, que seria para calor, e de Krause para frio. E por último, o nosso receptor, que seria aquele estímulo que vai perceber a dor, então ele é bem importante. Exemplos seriam as terminações nervosas livres. Então, a gente vai falar rapidamente de cada um desses tipos de receptores. Começando então com os mecanorreceptores, que são esses receptores que vão perceber estímulos mecânicos. Então, aqui olhando nessa figura, a gente consegue perceber que os mecanorreceptores seriam esse daqui, os corpúsculos ou discos de Merkel, então olha lá onde ele está, bem abaixo ali da epiderme, então logo acima na derme, bem em cima da derme, a gente já tem ali esses receptores. Temos também aqui, desse lado, o corpúsculo de Messner, então olha ele aqui. E relacionado também com esse estímulo mecânico, aqui o corpúsculo de Patini, então olha ele aqui, corpúsculo de Patini. Então esses mecanorreceptores, eles recebem esse nome por serem ativados, como a gente já falou, por algum estímulo mecânico.
ou seja, a aplicação de alguma força sobre esses receptores. Existem vários tipos de mecanorreceptores. Por exemplo, a gente vai ter aqueles mecanorreceptores que vão ser sensíveis a um toque mais leve. Só já senti. Um carinhozinho, já senti. Então, há um toque leve. Pressão um pouco mais forte. Temos também aqueles que estão relacionados com vibração ou mesmo a posição do pelo. Os mecanorreceptores que estão situados aqui na porção superior da derme, como por exemplo os discos ou corpúsculos de Merkel e aqui os corpúsculos de Meissner, eles são muito sensíveis a um toque leve. Qualquer toquezinho a gente já está reconhecendo. Por quê? Porque nós temos esses receptores ali. E o ponto onde foi tocado a gente identifica, tá? Então ele indica o ponto certinho onde foi tocado. Há também aqueles corpúsculos que estão situados em áreas mais profundas da derme, como por exemplo, aqui o corpúsculo de Pacini, olha aí, ele tá numa região mais profunda, ele não tá lá bem aqui quase na superfície da pele, né? Então ele tá bem mais para baixo. Então eles vão acusar uma pressão mais forte de um objeto sobre a pele. Apertei mais forte aqui, nossa, tô sentindo. Corpúsculo ali de Pacini tá lá todo ativadão, todo lá serelepe, porque ele foi estimulado. Se a gente olhar esses receptores, em geral, eles vão ser encapsulados, mas nós temos também aqui terminações livres, que são esses receptores próprios para a dor, são os nociceptores. Em áreas onde existe uma maior sensibilidade tátil, como a ponta dos dedos, os lábios, há uma grande concentração de mecanorreceptores, há uma grande densidade desses receptores. E cada um consegue receber estímulos que incidem sobre uma área bem pequenininha. Então, as informações sensoriais dessas regiões, elas são bastante precisas, porque mesmo o ponto bem próximo um do outro vai conseguir enviar um estímulo separado. Então, se eu pegar, por exemplo, a lapiseira e apertar aqui a ponta do dedo em duas áreas, uma do ladinho da outra, eu consigo perceber perfeitamente o local onde foi feito cada uma dessas pressões, justamente porque na ponta do dedo nós temos uma grande densidade de receptores cutâneos, de mecanorreceptor, de termorreceptor e também de nociceptor, tá? Esse homem fala assim, mas você tá falando que tem uma grande quantidade? Às vezes eu pego lá a agulha e de bobeira vou brincar. Coloco a agulha bem na pontinha assim da pele, não sai sangue, não sai nada, não sinto nada. Moçada, é que vocês estão pegando essa parte de cima, que é a parte córnea, de queratina. Então a gente não tem nessa partezinha de cima nem vasos sanguíneos, por isso que não vai ter sangramento, e também a gente não vai ter os receptores de dor de pressão nessa área aqui bem de cima, já que é a parte córnea, tá? Agora, se eu fizer um pouquinho mais profundo, pegar a agulha e fazer um tic, não vai ter jeito. Vou sentir dor, vou sentir a pressão, vai sair sangue, porque ali a gente já alcançou a parte mais para baixo aqui da pele. Beleza? Bom, mas todas as regiões têm um monte, aquela big super concentração de mecanorreceptores? Não, tem umas áreas que tem mais, tem outras que tem menos. Então, por exemplo, regiões com uma menor concentração, uma menor densidade desses receptores cutâneos, as informações táteis geradas, elas são menos detalhadas. Então, eu não consigo saber exatamente o local, por exemplo, onde está doendo. É uma dor e fala assim, tá doendo, mas que lugar? Eu não consigo identificar bem certinho onde que está doendo, porque é uma área que tem uma baixa concentração, uma baixa densidade de receptores cutâneos. Lembrando que esses receptores cutâneos, eles não são só mecanorreceptores. Eles podem sim ser mecano, mas também termo e nociceptores.
E como a gente já falou, as regiões mais sensíveis do corpo são as que apresentam maior densidade de receptores, como a ponta do dedo, a palma da mão, a planta do pé, os lábios, mamilos. Eles apresentam, como a gente já falou, uma grande concentração de receptores cutâneos. Então, eles geralmente vão estar aqui próximos à superfície da pele, vão estar aqui logo nas partes superior da derme, como os discos de Merkel, como o corpúsculo de Messner e também dando aquela puxadinha lá nos nossos receptores, as terminações nervosas livres. Então, esse daqui e esse daqui, eles são responsáveis pelo tato fino, por aquele sentimento que a gente tem quando tem uma leve pressão, um leve toque. Já mais para baixo, aqui na derme, nós temos aqui o corpúsculo de Vater-Patini, que são extremidades nervosas, né? Envoltas, como a gente pode ver aqui, por diversas camadas de células. E como eles estão aqui numa região mais profunda da derme, ele vai ser responsável por perceber pressões mais fortes e vibrações que a gente vai sentir. Além disso, como a gente já falou, existem também neurônios associados aqui aos folículos pilosos que acabam sendo estimulados quando os pelos eles se dobram, eles se eriçam, eles se movimentam. Agora, falando dos termorreceptores, os receptores de temperatura. Então, eles constituem a porção receptiva de um neurônio sensorial que vai detectar as mudanças de temperatura, principalmente dentro de um espectro que não traz dano ao organismo. Então, as sensações de calor e frio, elas vão ser detectadas por diferentes tipos de termorreceptores, como a gente já falou. Então, a gente tem aquele que vai ser relacionado com o frio, que seria esse corpúsculo de Krause, e temos também aquele que vai estar relacionado com o calor, que seria o corpúsculo de Ruffini. Então, eles vão estar distribuídos por toda a nossa pele. Além disso, temos também termorreceptores em outros órgãos, como por exemplo a córnea, a língua e também a bexiga urinária. E por último, mas não menos importante, vem os nociceptores, é isso aí, que são os receptores que podem ser acionados por diferentes tipos de estímulos. Estímulo mecânico, estímulo térmico ou estímulo por alguma substância química que tenham potencial de causar a dor, já que o nociceptor ou nociceptor são aqueles receptores que conseguem perceber a dor, é isso aí. Então, a ativação desses receptores, eles provocam a sensação de dor. Além dos nociceptores cutâneos, que seria aqui mostrando a terminação nervosa livre, está aqui logo acima, nós vamos ter nociceptores ou nociceptores somáticos, que vão estar presentes, por exemplo, nos ossos e também nas articulações. E temos também os nociceptores viscerais, que vão estar nas nossas vísceras, nos diferentes órgãos do corpo humano. Então, esses receptores de dores, eles são muito importantes, porque imagina, se a gente não tem ele, a gente não vai conseguir perceber que tem alguma coisa lá que não está bem certa com o nosso corpo. Por exemplo, vamos supor que você esteja lá de boas na cozinha, cortando lá a cebola, cortando, não tenho nociceptor, não tenho essas terminações nervosas livres. Então, tô lá cortando, cantando uma musiquinha de boas e cortei metade do dedo, continuo, corto o outro dedo, dançando, cantando, corto outro, decepei todos os dedos. Lascou. Por quê? Porque eu não tinha esses receptores de dor. Agora, se eu tenho essas terminações livres, aí passei a faca no dedo, eu já, ai meu Deus, cortei o dedo, já fico lá desesperada e consigo ter então uma defesa, porque eu não vou continuar cortando, né? Já que eu senti a dor, eu vou parar por aí. Ou vou tomar mais cuidado, né? Colocar ali um band-aid, alguma coisa assim e tomar mais cuidado. Alguns anestésicos utilizados por dentistas são anestésicos locais, como por exemplo a novocaína.
ela atua diretamente sobre essas terminações nervosas presentes na pele e também na gengiva. E aí, quando vem com aquele aparelhinho desinferno, né, que aquilo lá não é de Deus, a gente acaba nem sentindo a dor. Tem aquela apreensão, né, o coração fica tuc, 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 mas é mais por causa da audição que a gente está ouvindo e vendo, né, do que a sensação de dor propriamente dita, já que está ali agindo sobre essas terminações nervosas livres. Outros medicamentos analgésicos, como por exemplo a aspirina, ela vai estar aliviando a dor porque ela inibe a produção de prostaglandinas, que é uma substância que causa a dor e inflamação em diversas regiões do corpo. Tem algumas drogas também derivadas do ópio, como por exemplo a morfina, a codeína, o Dimorph, que atua nos centros da dor no cérebro. Então, também é uma forma de inibir esses receptores de dor. Todos os receptores cutâneos, eles vão responder a seus respectivos estímulos, seja de pressão, do toque, da dor, do frio, do calor. E essas mensagens resultantes, elas vão ser transmitidas por nervos até o sistema nervoso central, que vai identificar a região do corpo de onde veio esse estímulo, vai interpretar a informação e elaborar uma resposta adequada. Então, se eu estou espetando o dedo, a gente já viu que ali nós vamos ter uma resposta reflexa, né? Então, vai até a medula por um neurônio aferente, aí tem lá o neurônio associativo e volta a resposta com o neurônio motor ou eferente, que a gente vai, claro, né, tirar o dedo. Mesma coisa quando a gente vai queimar a mão. Ou então, tá lá fazendo aquele toque gostoso, então a gente vai ter essa informação levada lá no nosso sistema nervoso central, vai interpretar, vai elaborar, pode fazer com que haja uma integração de lembrança com a memória armazenada para a gente ter aquela vivência de uma outra época, ou mesmo dessa época, né? E ter uma resposta adequada. Então, olha, sistema sensorial colocando nosso corpo em contato com o meio. Show de bola é o que há. Belezinha? E chegamos a mais um momento Recapituleba, que como de praxe, a Pro trouxe alguns exercícios para a gente relembrar pontos importantes estudados na aula de olfato, paladar e tato. Bora lá, moçada! Primeira pergunta. O nariz é o principal órgão responsável pelo sentido do olfato. Mas lembrando que lá dentro da cavidade nasal, nós temos lá no teto o epitélio olfativo. Nele encontramos receptores capazes de perceber o odor e mandar mensagem ao sistema nervoso para que essas sensações sejam interpretadas. Então, lembram lá, pessoal, lá no epitélio, a gente vai ter aqueles receptores olfatórios, olfativos, que fica lá a parte dos cílios mergulhadas no muco, que quando vem as partículas que estão lá suspensas no ar do odor, ela vai se dissolver no muco, vai entrar em contato com esses receptores, primeiro lá com os cílios, né? Vai estimular, manda o impulso primeiro para o corpo celular, aí axônio, chega no bulbo, e esse impulso, essa informação é levada pelo nervo olfativo ou nervo olfatório até o nosso córtex, que vai integrar, vai interpretar e vai mandar a resposta adequada a esse estímulo, a essa sensação de odor. Bom, os receptores encontrados na cavidade nasal podem ser classificados como, lembra, gente, tá lá no ar as partículas, né, de odor, e elas são substâncias químicas. Então, se são substâncias químicas que estão estimulando os receptores olfativos, então só pode ser um tipo de receptor, quimiorreceptor, né? Então, essa daqui, ela estava dada mamão com açúcar. Resposta correta, item D, quimiorreceptores. Segunda, o olfato é um sentido que atua em conjunto com o paladar.
Por isso que, quando estamos resfriados, não sentimos de maneira adequada o gosto dos alimentos. É isso aí, lembra que a Pro falou? Que quando a gente está resfriado, gripado, tá com muito muco, né? Nós, se pegarmos uma banana, uma maçã, uma batata, vai ter tudo o mesmo gosto, né? Mas por que que isso acontece? É porque o vírus que provoca a doença destrói o epitélio olfatório? Ui! Nossa, não, né? Quando estamos resfriados, o corpo apresenta uma diminuição acentuada da imunidade? O que dificulta a captação de odores? Durante o resfriado, as células olfatórias são inativadas pelos anticorpos. Senhor, não! Vamos ver se a última se salva, né? Ou se tá tudo errado. Durante um resfriado, a produção excessiva de muco impede que as moléculas odoríferas entrem em contato com os receptores. Nossa, que tudo! É isso mesmo, sabe? Então, quando a gente tá ranhento, catarrento, o excesso de muco que é produzido, ele acaba impedindo que essas moléculas consigam se ligar aos quimiorreceptores, lá aos nossos receptores olfativos. E aí, tudo vai ter gosto igual. A gente não consegue sentir o sabor, porque sabor é diferente de gosto, né? O sabor é aquela complexa mistura de sensações de paladar, de olfato e também sensação tátil, já que a gente sente a textura, a consistência do alimento. Então, alternativa correta, alternativa D. Próxima. Cada povo possui um tipo de culinária, um modo de preparar seus alimentos, como se fossem sinais culturais, transmitidos por meio do paladar, da visão e do olfato. Lembra, gente? Sabor, mistura de sensações. Por exemplo, no Brasil, os europeus foram os responsáveis pela introdução do sal, do açúcar e de diferentes especiarias, variando ainda mais o doce, o salgado, o azedo e o amargo do cardápio brasileiro. Lembrando que a gente tem aí um quinto sabor que é o umami. Ele é mais proeminente na culinária asiática, mas nós também temos temperos que tem o glutamato monossódico, que é o sabor umami. Temos ali salgadinhos, então vários alimentos que apresentam esse sabor, que é o realçador de sabor, na verdade, né? Sobre esses sabores, é correto afirmar que sua percepção é captada na língua e direcionada ao cérebro. É, né, moçada? A gente viu que existem outros órgãos que conseguem captar o paladar, como por exemplo a faringe, a laringe, mas nós temos uma grande concentração de receptores presentes aí na língua. Então a gente viu que os botões gustativos, eles ficam concentrados em saliências chamadas de papilas gustativas, né? E essas papilas, elas estão distribuídas por toda a língua. Então sim, é na língua a gente consegue captar o sabor. Consegue em outros locais, mas na língua a gente consegue. Então quando a gente mastiga o alimento, essas partículas, elas começam a se dissolver na saliva, então tem que estar molhadinho, ali tem que ter saliva, porque se estiver muito seco, aí a gente não vai ter aquele sabor. Pode testar, fica lá com a língua de fora, meia hora, contando no relógio. Coloca lá um pouquinho de açúcar ou então um pouquinho de sal. Vocês vão perceber que não tem aquela sensação de quando a gente coloca na boca e mistura com a saliva. Não é a mesma coisa. Então, dissolveu na saliva, essas substâncias, esse alimento dissolvido, ele vai entrar naquele botão, naquele poro do botão gustativo, vai fazer com que a célula gustativa reaja e estimule neurônios sensitivos, que vão enviar a informação até o cérebro, até o nosso sistema nervoso central, que vai, por sua vez, direcionar a resposta enviando a sensação do paladar, do gosto do alimento que a gente está ingerindo. Então, ela está, correta. 2. A percepção do sabor é transmitida ao cérebro através de neurônios. É claro, né, gente? Então, é óbvio
tem que ser transmitida por essas células mega importantes que fazem parte do nosso sistema nervoso. Então, eles que vão estar transmitindo a informação até chegar no sistema nervoso central e devolvendo a informação. 3. A percepção de sabores é reconhecida na região do sistema nervoso periférico. Sim. Então, essa informação ela vai ser captada por receptores nervosos, por neurônios, que daí vão se juntar nos nervos, vão levar a informação até o nosso sistema nervoso central, que vai interpretar, integrar e elaborar uma resposta adequada. Então, ela está correta. E próxima. A percepção de sabores é uma mistura de sensações do olfato e do paladar. É isso aí, né, moçada? Então, a gente viu que o sabor ele envolve uma mistura complexa de sensações. Não só paladar, como também olfato, sensação tátil. Então, a gente consegue perceber ali a textura, a consistência do alimento e também o visual ajuda a realçar esse sabor. Então, várias sensações ali para que a gente tenha o sabor. Então, antes de passar para a próxima, a gente viu que todas elas estão corretas, então a alternativa correta é a E, mas só lembrando que antigamente eles imaginavam que tinham pontos específicos onde a gente ia ter botões gustativos, papilas gustativas específicas para determinado sabor. Então, hoje em dia, a gente já sabe que essas papilas elas estão distribuídas por toda a língua. Então, a gente consegue perceber por toda a língua. Lembrando que a gente tem uma percepção maior do amargo, como se fosse uma forma de defesa, já que a maioria das substâncias, a maioria dos venenos, aliás, eles apresentam um sabor amargo. Ai, mas parece que quando eu coloco o sal bem na ponta da língua, dá aquele realce maior do sabor. Então a gente tem uma concentração maior, só que se eu colocar um pouco mais para trás, eu vou conseguir saber que é o salgado. Eu vou ter essa sensação de salgado também. Beleza? E chegamos à última questão. Apesar do tato ser classificado como um dos 5 sentidos clássicos, ele pode ser dividido em 4 outros sentidos. Um que é para identificar textura e formas, identificação de pressão, que seria por aqueles mecanorreceptores, percepção de temperatura, os termorreceptores e também percepção de dor, que seria o nosso receptor. A gente viu que pela pele, por toda a nossa pele, existem diversos receptores cutâneos que podem ser desses tipos. Em relação ao tema, responda: por que a boca e as pontas dos dedos são mais sensíveis à percepção tátil se possuímos receptores cutâneos táteis distribuídos por toda a pele? Bom, moçada, então por mais que a gente tenha receptores cutâneos distribuídos por toda a pele, por todo o nosso corpo, eles apresentam uma distribuição irregular. Então, os corpúsculos táteis, eles se concentram mais nas pontas dos dedos, na boca, assim, nos lábios, né? Palma da mão, planta do pé, mamilo, como a gente já viu. Então, algumas áreas apresentam mais sensibilidade do que outras. B. Existem pessoas que em situações desagradáveis, como por exemplo, esperar ser atendida em uma fila de banco ou no consultório do dentista, distraem-se introduzindo a ponta de pequenas agulhas ou alfinetes em finas e superficiais camadas de pele, né? Embora questionável, tal hábito não provoca dor nem sangramento. Qual é a explicação biológica para a ausência da dor? Então, como a gente já falou, a parte da pele que a gente está lá enfiando agulha ou alfinete é a camada córnea, é a camada queratinizada, a camada morta da epiderme. Então, ali a gente não vai ter vaso sanguíneo, não vai ter terminação nervosa livre, que seria aqueles nossos receptores, e nenhum outro tipo de receptor sensorial. Portanto, a gente acaba não sentindo nada. Mas não é bacana, né? Ficar lá enfiando agulha. Só Jesus na causa. É para acabar com o aqui de Goiás, né? C. Durante o processo de leitura em braille,
cegos utilizam determinada estrutura sensorial. Que tipo de estrutura sensorial e qual sua variedade específica? Bom, moçada, então para que eles consigam perceber aqueles conjuntos de até 6 pontinhos para formar o alfabeto e então eles conseguirem fazer a leitura, tem que ter ali um tato fino, né? Então, qual estrutura sensorial ali está sendo bem ativada? Os mecanorreceptores. Que tipo? Aqueles que estão mais próximos da superfície da pele, tá lá na porção superior da derme, que seriam os corpúsculos de Meissner e corpúsculos de Merkel. Então, os mais próximos à superfície, estão lá na parte superior da derme. D. A sensação de frio ou calor, acompanhada ou não de dor, dependem de receptores sensoriais específicos da pele. Em relação ao tema, qual estrutura sensorial está envolvida, respectivamente, quando, primeiro, queimamos a mão com água quente? Então, nesse caso, queimou a mão, o que está sendo ali estimulado? Quais são os receptores que vão fazer com que a gente tenha essa sensação de ui, queimei, doeu, né? Então, ali vai estar ativado os nociceptores, aquelas terminações nervosas livres, que é responsável justamente pela sensação de dor. E calor, quem que vai ser ativado ali? Os corpúsculos de Ruffini, que seria então um termorreceptor responsável por perceber essa sensação de calor. E último, seguramos uma garrafa de água gelada. Então, olha aí, seguramos. Nós temos que ter uma certa apreensão, né? Fazer uma certa pressão mais forte para conseguir segurar, não só tocar. Então, ali nós vamos ter ativados receptores que estão mais profundos ali na derme, né? Que vai ter essa sensação de pressão mais forte, que seria o corpúsculo de Vater-Pacini. Já a sensação de frio, do gelado, seria o corpúsculo de Krause, que é um termorreceptor. Então, ali nós temos mecanorreceptor e termorreceptor sendo ativados. Belezinha? Joinha? Bom, moçada, por hoje é só. Até a próxima. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.